Segunda, 34, capítulo 114, Ricardo fala sobre a estratégia de invasão a Jerusalém. Tamar e Gideon decidem apoiar Ricardo e Noa decide sair de casa. Adriano avisa a Benjamim sobre a invasão que Ricardo está preparando. César e Guido fazem uma armadilha para Dudu. Susana fala para Tiatira sobre a invasão que Ricardo está tramando. Ariela consegue uma caneta espiã para Stefano. Jonas tenta acalmar Tião e HD. Benjamim agradece a parceria de Wallace. César encontra Natália e avisa que Dudu foi preso. Guido não acredita na versão contada pelo policial. Bárbara tenta alertar Rodrigo sobre Ricardo, mas ele se recusa a acreditar. Isabela decide fazer uma visita surpresa ao marido. Noa diz que Ana precisa estar preparada para o pior. Saulo encontra Uziel e diz que Ricardo vai invadir a cidade. Isabela flagra Ricardo aos beijos com Ariela. Uri lamenta a teimosia de Uziel. Natália reclama das atitudes de Ângela. Isabela desabafa com Débora, que a aconselha a esquecer o que viu. Noa se mostra pronto para defender Jerusalém. Alguns dias se passam. Militares israelenses trabalham na construção de uma barreira de proteção. Ricardo discursa para os soldados e avisa que chegou a hora de invadir Jerusalém. Terça, 1/5, capítulo 115. Ao lado de Stefano, Ricardo diz que Jerusalém deve ser destruída. O exército se prepara para a invasão. Uziel tenta alertar Gideon, que não o escuta. Celeste visita Dudu na prisão e termina um namoro. Isabela diz para Susana não procurá-la mais. Noa lamenta a decisão de Gideon e Tamar. Vitório encontra Glória e mostra a caneta dada por Stefano. Melina e Brenda assistem às imagens geradas pela caneta. Ricardo diz para André não falhar. Isabela procura a Ariela e diz saber de toda a verdade. Em Jerusalém, Uziel e Marta seguem para a entrada de um túnel. Isabela ameaça a Ariela e disfarça ao ver Alan chegar. Dudu é transferido para o presídio. Adriano fica surpreso com o plano de invasão desenvolvido por Ricardo. Saulo e Noa conversam com as testemunhas. Adriano avisa a Benjamim que Ricardo usará uma arma secreta. Noa e Tiatira se preparam para o ataque. Ricardo ordena a invasão a Jerusalém. Os soldados israelenses são pegos de surpresa. O sistema de defesa antiaéreo israelense entra em ação. Gideon tenta acalmar Tamar. Quarta, 2/5, capítulo 116. Muitos civis seguem para a entrada de um túnel subterrâneo. Alguns helicópteros são atingidos, mas conseguem bombardear todo o entorno da cidade. Com a marca da besta, um verdadeiro exército de robôs ataca Jerusalém. Os robôs explodem os muros da cidade. Noa e outros soldados são atingidos com as explosões. Os androides começam a invadir Jerusalém. Saulo manda seus homens recuarem. Do centro de controle na Nova Babilônia, André controla um robô, que atira. Tiatira é atingida. Noa, Saulo e Ana protegem. Eles conseguem entrar no túnel subterrâneo. Ricardo diz que Jerusalém agora é dele. O povo israelense sofre com a guerra. Saulo e Ana se abraçam, emocionados, ao verem destruição. Ricardo e Stefano chegam à cidade e caminham vitoriosos. Os israelenses chegam a um abrigo no deserto. Ricardo e Stefano invadem o templo. Moisés e Elias tentam impedir e são assassinados pelo anticristo. Depois de tanto tempo sem chover, uma tempestade começa a se formar. Dentro do templo, Ricardo se declara Deus. Os corpos de Moisés e Elias são jogados em praça pública por soldados de Ricardo, que festejam a chuva. Quinta, 3/5, capítulo 117. Enquanto a chuva cai, os soldados de Ricardo zombam dos corpos dos profetas. Arthur e Bárbara noticiam a chuva e os assassinatos das testemunhas. As pessoas comemoram o término da escassez de água. Jonas, Benjamim e Zoe ficam preocupados. Laodiceia alerta Ângela para o que ainda está por vir. César diz que o mundo pagará pelo assassinato de Moisés e Elias.
Na delegacia, Guido diz que os policiais terão que trabalhar na efetivação da marca do governo mundial. Bárbara diz que em breve a marca que simboliza o governo mundial passará a ser obrigatória a todos. No abrigo do deserto, Noah, Saulo e Ana descobrem que as testemunhas foram assassinadas por Ricardo. Benjamin lamenta não ter acredito em Zoe antes. Ricardo é ovacionado em Jerusalém. Débora e Isabela comemoram o êxito de Ricardo. O anticristo ordena que deixem os corpos de Elias e Moisés apodrecer em praça pública. 3 dias se passam e pessoas ainda festejam pelas ruas. Uma luz vem do céu em direção aos corpos de Moisés e Elias. As testemunhas do Apocalipse ressuscitam. Sexta, 5, capítulo 118. Benjamin assiste a um milagre e lê um trecho da Bíblia. Na agência espacial, Uri e Lan descobrem a chegada de um terremoto devastador. Os profetas sobem aos céus. No abrigo, Noah, Saulo e outros homens ficam maravilhados e são tocados por Deus. Luzes descem do céu e pousam sobre as testas dos homens de bem. Um tremor começa a ser sentido. Os profetas são levados ao céu e o tremor aumenta. As pessoas se desesperam. Bárbara tenta obter notícias de Rodrigo. Benjamin lê um trecho da Bíblia. Uri e Lan acompanham os dados técnicos dos tremores. Ricardo fica furioso ao descobrir que as testemunhas ressuscitaram. Alan avisa que Israel foi atingida por fortes tremores. Em Jerusalém, os seguidores da besta sofrem com um terremoto. Durante uma escavação, Rodrigo sente o tremor. No deserto, Tiatira se assusta ao ver a terra rachar. Rodrigo e sua assistente são tragados para dentro da terra. Finalmente o terremoto para. Saulo, Noah, Tiatira, Ana e os outros judeus ficam aliviados. Jerusalém fica destruída.